Oiê, eu sou a Júnia e esse é o Temos um Caso. E ó, se você gosta de casos criminais, já clica aqui em se inscrever, porque é exatamente disso que eu falo no canal. Bom, gente, hoje eu vou trazer o caso do Karl Denk, certamente um dos caras mais frios e asquerosos que eu já tive a oportunidade de ler sobre. O cara fez tantas vítimas entre 1903 e 1924 que nem a polícia sabe precisar ao certo quantas pessoas teriam perdido a vida pelas mãos do Karl. Além de tirar a vida das pessoas, ele ainda, acredite se quiser, ele também vendia partes dos corpos das vítimas dele na mercearia que ele tinha na cidade. Então, sem mais delongas, bora para esse caso bizarro. Bom, a história do Karl começa quando ele tem ali os seus 12 anos, tem uma discussão bem feia com o pai e acaba fugindo de casa e nunca mais volta, né? Então ele era ali uma criança quando ele sai de casa, decide que não vai mais voltar e não volta a ter convívio com a família. Ele sobrevive de vários bicos, principalmente como auxiliar de jardineiro até os 25 anos, que é quando o pai dele falece e ele recebe uma boa herança, eles tinham uma condição financeira boa, eles eram ali proprietários de várias terras. O Karl decide que ele vai pegar essa grana e vai montar uma fazenda. Primeiro que a família sempre foi de agricultores e ele também tinha uma certa experiência com plantas. Então ele decide que vai comprar essa fazenda. Ele compra essa fazenda, não se sabe por que motivo, se ele faz um investimento errado, enfim, mas essa fazenda não vai para frente. Então quando ele vê que ele está ali quase entrando em falência, ele vende essa terra e com isso ele vai para Ziebit, que era uma cidade não muito grande que ficava na antiga Prússia, hoje a atual Polônia. Quando ele chega nessa cidade, né, ele já tinha ali por volta dos seus 30 e pouco, quase 40 anos, nessa época ele começa a fazer várias amizades, né? O que é estranho, levando em consideração que aparentemente ele não era uma pessoa muito sociável. Então não se sabe se em algum momento ele adquire uma outra personalidade ou se ele realmente encara ali um ator social, né, um papel social, com a intenção já de manter uma excelente aparência, uma excelente impressão das pessoas, o que vai fazer muita diferença, vai fazer com que ele fique aí mais de 20 anos praticando crimes horrendos sem que ninguém nunca tenha percebido nada. Então ele chega nessa cidade, ele compra uma boa casa, uma casa de 2 andares, e ele começa ali a frequentar a igreja. Na igreja ele tocava um instrumento chamado órgão, que é um instrumento bem calmo, né, que parece ali até um pouco com um piano. E ele faz ali uma série de amizades e começa então a pensar em como ele vai sobreviver naquela cidade. Afinal de contas, a fazenda não tinha dado certo, ele tinha perdido uma boa grana ali nesse investimento que foi uma furada, mas ele ainda tinha algum dinheiro para poder se manter. Então ele compra uma casa boa de 2 andares e próximo a essa casa ele vê uma loja que ele acaba indo lá conversar e em pouco tempo ele aluga essa loja. A ideia dele era fazer uma mercearia. Então ele aos poucos vai montando ali essa mercearia e com o tempo fica um lugar bem conhecido, né? Ele passa a ser ali, além de um homem religioso, um homem que tocava instrumento na igreja, que estava sempre ali participando daqueles ritos dentro da religião, um homem muito gente boa, um homem bastante religioso. Essa é a impressão que as pessoas têm dele. O que acaba sendo reforçado pelo fato de que, algum tempo depois, né, já estabelecido na cidade, já com a mercearia dele, ele começa então a ter um contato muito grande com pessoas que são migrantes, com pessoas que são sem teto, né? Então ele fica conhecido como um referencial. Todas as pessoas que não têm uma casa, que não têm ali o que comer, ele faz a promessa de que podem mandar para ele, que ele vai ajudar essas pessoas, pelo menos com um prato de comida e alguns dias de abrigo na casa dele. O que ninguém sabia, porém, né, a comunidade não sabia, ninguém sabia, é que por trás daquele homem benevolente, uma pessoa do bem, uma pessoa que só queria ajudar os mais necessitados, tinha um homem nojento, um homem asqueroso, um serial killer, uma pessoa que só estava esperando uma oportunidade para poder entrar em ação.
Basicamente, o modus operandi do Cal era o seguinte: ele se aproximava de pessoas que eram visivelmente vulneráveis, sem teto, pessoas que estavam ali de passagem pela região. Naquela época também a gente tem um período entre guerras, Primeira Guerra Mundial. Então, a quantidade de pessoas que precisava de ajuda era muito grande, né? A Europa estava vivendo um momento extremamente complicado. Então, além da demanda que já existia de pessoas que precisavam naturalmente de ajuda, você tinha um processo migratório interno ali muito grande. E eram pessoas, muitas vezes, que tinham perdido suas famílias, que não tinham mais esperança, e você chegar e oferecer a sua casa para que as pessoas pudessem tomar um banho, pudessem dormir, pudessem comer, né, ter uma refeição, era uma coisa realmente, assim, além de muito admirável, porque os recursos, eles estavam escassos, era tido realmente pela pessoa que estava recebendo aquilo como, assim, com uma grande gratidão, né? Como se fosse realmente uma chance que elas estavam recebendo de respirar por alguns dias, de poder dormir sem ser incomodado, enfim. A gente sabe que quem está numa situação de vulnerabilidade, qualquer que seja a ajuda, a pessoa já fica muito agradecida. Então, o Cal se aproveitava de todo esse cenário caótico e da necessidade que as pessoas tinham. Ele entrava ali em contato, fazia meio que um interrogatório para saber se alguém sentiria falta daquela pessoa, se aquela pessoa tinha parentes próximos ali na região que poderia de repente aparecer para procurá-la. E quando ele via que essa vítima não tinha ninguém, né, que ela era muitas vezes tinha perdido a família, enfim, que era realmente um sem-teto, que não tinha nem identificação, ele entrava em ação. E aí ele oferecia de maneira bem clara abrigo e comida por alguns dias, levava essa pessoa para sua casa com a promessa de que ela poderia ficar lá por algum tempo, e ao entrar na casa, muitas vezes a pessoa nem tinha a possibilidade de terminar de se alojar. Ela já era atacada com um golpe fatal, que em regra era sempre na cabeça, para que ela não fizesse barulho e também para que ela ou já perdesse a vida naquele momento ou já caísse desmaiada e ele terminasse, né, de tirar a vida da pessoa ali mesmo, sem que ela pudesse ter nenhuma reação. Gente, isso foi feito entre 1903 e 1924, pelo menos. A gente está falando de estimativas, tá? A polícia realmente nunca conseguiu precisar durante quanto tempo isso foi feito, mas estima-se isso que foi pelo tempo ali que ele conviveu com a vizinhança. Estranhamente, nunca o Cal foi visto com porcos, ele nunca foi visto com animais, mas ele sempre tinha carne fresca em conserva e itens de couro de animais lá na mercearia dele. Só que acontece que esses itens nunca foram de porcos, nunca foram de vacas. Esses itens eram restos mortais das vítimas que ele fazia. Além de tirar a vida das pessoas, ele pegava os corpos, dissecava ali todos, colocava, enfim, uma espécie de conserva que ninguém sabe nem ao certo o que seria, e ele pegava esses corpos, colocava em potes e vendia na mercearia dele como se fossem animais de corte. É uma coisa tão asquerosa que é difícil até de imaginar. Uma pessoa fazendo isso de maneira repetida, de maneira reiterada, tem de ser realmente um cara muito nojento, muito asqueroso. Então esse era o Cal Denk, que todos acreditavam ser um homem perfeito, um homem quase que santo, que ele ajudava tanta gente que ele era quase santo. Acontece que, graças a Deus, né, um dia ele foi pego, né, um dia ele deu um vacilo ali. Quando isso aconteceu, provavelmente até imagino que é porque ele já devia estar cansado, né, quando ele foi pego ele tinha ali por volta de quase 65 anos, então, mais um dia, né, ele achava que seria um dia comum na vida dele de pegar uma pessoa, resgatar, né, vamos dizer assim, entre aspas, da rua e levar para casa para tirar a vida dela e, além disso, ainda ganhar dinheiro com o seu cadáver. Então, ele leva um cara chamado Olivier para casa dele, isso ali era por volta do dia 23 de dezembro de 1924, e aí ele leva esse cara, né, com a promessa de que ele ia passar um Natal sob um teto, né, que ele ia ter comida, e o cara, obviamente, super feliz, aceita.
Acontece que quando chega lá dentro da casa, mais uma vez, ele age da maneira nojenta que ele sempre agia, né? Ele vai, pega uma picareta gigantesca e taca ali na cabeça desse rapaz. Só que esse rapaz, ele tinha um porte físico avantajado. E esse golpe não foi suficiente para que ele desmaiasse. Então, quando ele percebe o que está acontecendo, quando ele recebe o golpe na cabeça, ele consegue ali, por uma ajuda divina, pegar aquela picareta das mãos do Cal e ele foge de dentro da casa. Quando ele faz isso, ele sai correndo, gritando, desesperado pela vizinhança, falando que o Papa Denk tinha feito isso com ele, né? Então, quando vem ali um vizinho e vê ele completamente ensanguentado e desesperado, a primeira coisa que a pessoa fala é o que aconteceu. E aí ele começou a gritar Papa Denk, que era como o Cal era conhecido nas redondezas. Com isso, a primeira coisa que as pessoas fazem é chamar a polícia, né? Realmente forma um alvoroço muito grande ali. Só que todo mundo desacredita o Olivier. Eles olham para aquela cena e falam: olha, você tá mentindo, nunca que aconteceria isso. O Cal é um cara incrível que resgata pessoas da rua. E assim, nunca ele tinha tido nenhum tipo de reclamação, pelo contrário. E o Cal, em sua defesa, falou que na verdade só tinha se defendido porque o cara tinha tentado roubá-lo. E aí ele apenas se defendeu. Acontece que esse cara vai então, né, para a delegacia. Chegando lá na delegacia, ele é socorrido e ele fica lá por algumas horas. No dia seguinte, quando ele recupera ali um pouco né, da sanidade dele, afinal de contas ele tinha levado uma pancada muito forte na cabeça. Quando ele recupera a sanidade dele, ele estava detido, tá? O Oliver, que foi a pessoa que foi agredida e quase morta pelo Cal, estava presa e o Cal estava em casa de boa na dele. Só que aí ele insiste, né? Tem ali meio que uma audiência de conciliação e ele insiste, ele fala para o juiz que o Cal tinha tentado tirar a vida dele e que a casa dele é cheia de coisas muito estranhas. E o juiz então decide dar o crédito para ele e pede para a autoridade, né, policial, para o delegado ir então até a casa do Cal e fazer ali algumas diligências, fazer um interrogatório em relação ao que teria acontecido. O Cal é levado para a mesma delegacia que o Olivier e chegando lá, ele fica meio que detido, né? Eles não conseguem esclarecer muito bem os fatos, ele meio que dá ali uma titubeada na hora de explicar o que tinha acontecido, muito provavelmente porque devia estar bem nervoso, né? Afinal de contas, ele tinha sido detido na delegacia, assim como o Olivier, e aí mais tarde ele acaba se suicidando, tá? Então, o Cal não vê ali, não vislumbra que ele vai conseguir sair daquela situação e ele acaba então tirando a própria vida. Com isso, mais tarde, a polícia vai até a casa e encontra um cenário de horror, parecendo o massacre da Serra Elétrica. É um cenário realmente horripilante. Tem muito sangue, tem uma quantidade gigantesca de ossos e de dentes, inclusive alguns corpos, né, que tinham sido dissecados, a pele ali tinha sido retirada e os corpos estavam meio que numa solução ali aquosa com muito vinagre e muito sal. Então esse é o cenário que é encontrado ali na casa do Cal depois que ele falece. Como ele não chegou nem a ser interrogado direito, não se tem ideia de quantas vítimas ele tirou a vida, né? Obviamente que depois disso a população ali do local, né, a comunidade foi consultada, foi interrogada para entender o que tinha acontecido. As pessoas foram perguntadas se elas nunca tinham tido nenhuma desconfiança, porque o Cal, né, depois ali que tudo acontece, que ele tira a sua vida e que se descobre que ele era um serial killer, as pessoas realmente começam a falar: olha, eu nunca tinha imaginado isso, mas vez ou outra eu via ele saindo de dentro de casa com baldes de sangue, mas eu achava que é porque, como ele vendia os porcos em conserva, então eu achava que esse sangue que ele despejava lá no quintal era sangue dos porcos, era sangue dos animais que ele vendia lá na mercearia. E aí que as pessoas foram informadas que na realidade nada, né, nem um corpo de porco, nem uma ossada de porco, nada disso foi encontrado lá na casa do Cal. O que então, né, subentende-se que obviamente
que essa carne que era vendida, não só a carne, mas outros objetos como cintos, como cadastros, tudo isso que era vendido lá na mercearia, na realidade vinha de carne humana, né? Então foi um grande escândalo na época, certamente, que foi um ciclo, né, que sabe-se lá quando, que teria sido quebrado, se não fosse o fato do Olivier, que era uma pessoa realmente mais jovem, era uma pessoa que tinha ali uma estrutura corporal bem robusta, conseguiu se safar, conseguiu ali sair das mãos desse cara macabro que foi o Karl Denker. Me conta aqui o que é que você achou, se você já conhecia esse caso, se eu esqueci de falar alguma coisa, e se você sabe aí de algum outro detalhe, coloca aqui nos comentários pra mim que eu vou gostar de saber. E é isso, gente, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, se você quiser ver algum caso em específico, já coloca aqui pra mim também, e até o próximo caso.